sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do terceiro ano do Colégio Emaús. E turma, tudo bem? Bom, então nessa videoaula vamos estudar aí a forma de reprodução das plantas, tá bom? No nosso livro, tá? Existe esse conteúdo, tá? Está lá na página 86, tudo bem? Está escrito formas de reprodução dos vegetais. Qual que é a diferença de vegetal para planta? Bom, nenhuma, tá? Então, nessa videoaula, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Vou passar um conteúdo que vou abordar um pouquinho mais das informações do que está cobrado no livro, tá bom? Que é a reprodução das plantas. A gente vai ver, né, que como é um grupo muito grande, existem formas diferentes que as plantas utilizam para se reproduzir, já que elas são consideradas seres vivos. Então, sim, elas se reproduzem. Então, bora entender o processo? Bom, então, olha só, veja que legal. Para entender melhor, né, como que ocorre a reprodução nas plantas ou nos vegetais, tá bom? É importante entender que cada planta utiliza uma forma de se reproduzir respeitando a espécie, ou seja, é variado de acordo com o grupo. Geralmente um grupo de uma espécie utiliza tal tipo de método para se reproduzir. Outro tipo de espécie, outro grupo, vai utilizar de outra forma, ou seja, de alternativa diferente, tá bom? Então, por exemplo, plantas que produzem frutos e sementes vão utilizar de uma maneira, né, um método para se reproduzir. Agora, as plantas que não apresentam semente, tá? Que é comum, tá bom? Nem todas as plantas vão utilizar sementes, né? Ela vai utilizar um outro meio para se reproduzir. Então a gente tem que entender de uma maneira bem ampla. E algo, pessoal, que nas ciências é extremamente importante sempre vai haver uma exceção, tá? Sempre, toda vez, enquanto vocês estiverem estudando biologia, ciências, vocês vão pegar e estudar assim, às vezes, em um grupo de animal, um grupo de planta. Essas plantas, esses animais possuem tal característica. Vai ter um animal daquele grupo que não pode ter, que não possui aquela característica em questão, tá bom? Então, é uma característica aí. Então, primeira coisa importante que você pode anotar aí. São vários os métodos para se reproduzir, que as plantas utilizam para reprodução, já que é um grupo muito extenso, tá bom? A reprodução das plantas acontece de forma natural, tá? Assim como todos os seres vivos. Eles passam por ciclos de transformação, tá? Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. É igual a todos os seres vivos. Todos os seres vivos passam por essas transformações aí, por essas etapas de desenvolvimento, tá? É importante compreender que as plantas se reproduzem de duas formas diferentes. Além dessas duas formas, na realidade a gente divide ela em dois grupos. Dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada. Anota que é importante. Então você pode colocar no cantinho aí, então, das anotações. Reprodução sexuada e assexuada. Existem vários tipos de assexuada, tá? Que a gente vai ver aqui na nossa videoaula. Só que a gente vai aprofundar somente em uma. São os nomes difíceis, tá? Confesso, mas não precisa se preocupar, porque a gente vai passar de forma bem tranquila, né? Sem estresse. E a sexuada, que é a mais comum aí nos seres vivos, tá bom? De modo geral.
nas plantas, animais, entre outros. E a gente vai entender aí qual que é a diferença entre sexuada e assexuada nesta videoaula. Bom, como eu disse então, reprodução sexuada, a mais comum, acontece quando o gameta feminino se liga, né, une ao gameta masculino. E gameta nada mais é do que células reprodutivas das plantas, ou células reprodutivas dos animais também. Existe um gameta masculino e gameta feminino, tá bom? A maior parte das plantas possui um conjunto de estrutura reprodutiva masculino, que é o androceu, e um outro conjunto de estrutura reprodutiva feminina, né, é chamado de gineceu. Então vamos lá, resumão. Sexuada é o método de reprodução de seres vivos mais comum, tá bom? Existe um grande grupo das plantas que se reproduzem de forma sexuadamente, de forma sexuada, tá? Como que é esse processo? Para ocorrer esse processo, tem que existir o androceu e o gineceu. O que é o androceu e o gineceu? Androceu é o gameta masculino e o gineceu é o gameta feminino, tá bom? Ambos são extremamente importantes para ocorrer o processo de reprodução sexuada, que precisa da presença, né, dos dois gametas, masculino e feminino. Como que é chamado o gameta masculino das plantas, que se reproduzem de forma sexuada? Androceu, tá? E o gineceu, o feminino, tá bom? Então, resumindo aí, esse é o processo de reprodução sexuada. E vejam só, no androceu, tá? Estrutura masculina, nós podemos encontrar o grão de pólen, que é onde as células reprodutivas masculinas dos vegetais, né, que a gente já falou. No gineceu está o ovário, que armazena os óvulos, e esses possuem células reprodutivas femininas. Quando os grãos de pólen chegam até o gineceu, vejam aqui, ó, grão de pólen está no androceu. Quando os grãos de pólen chegam até na estrutura feminina, né, acontece o que a gente chama de fecundação. Vejam só essa imagem, que legal, pessoal. Uma abelha coberta de grão de pólen, tá? E essa aqui é uma imagem, uma ilustração mostrando um grão de pólen. Então, as abelhas, elas auxiliam aí o processo de reprodução, tá, das plantas. Legal, não é mesmo? Ela chega até a florzinha lá, a estrutura onde vai estar o androceu, onde vai estar o grão de pólen. Fica ali na superfície, suja de grão de pólen, fica toda sujinha, olha só. O grão de pólen adere ao corpo dela, ela sai voando, pousa em outra flor, né? E sai aí ocorrendo a fecundação, sem nem ela saber, né? Esse processo, né, que a gente já falou um pouquinho, é o processo chamado de polinização. Então aí um exemplo para a gente entender como que ocorre também nas samambaias, tá? Em determinadas épocas, a samambaia pode produzir um soro, tá? Mas não é soro como a gente está acostumado a ver, não. Nós vamos ver a imagem. São os pontinhos escuros na parte de baixo da folha da planta, da samambaia. Esse soro pode indicar que ela está pronta para a reprodução. Em cada soro surgem vários esporos, que amadurecem, fazem o soro se abrir e em seguida os esporos caem no solo úmido e passam a germinar, dando origem ao prótalo, que é uma plantinha em forma de coração. O prótalo, que possui gametas, os gametas dão origem a uma nova samambaia. Então, é mais uma variação, tá? Porque, olha só, possui os gametas, tá? Então, uma reprodução sexuada, mas uma variação. E essa ilustração, pessoal, é uma folhinha de samambaia.
que são esses daqui? Os soros, tá? Aqui, ó, na parte inferior dela, tá? Ele virou a folha para tirar a foto. Tem os soros. Aqui, ó. Quando esses soros estão maduros, né? Indica que ela está pronta para a reprodução. Aqui, ó. Esse soro indica que ela está pronta para a reprodução. Em cada soro, nesses pontinhos, vão surgir os esporos. Aqui vai surgir os esporos, que quando ele vai cair, ele pode gerar um novo indivíduo, uma nova plantinha, chamada aí de prótalo. Tudo bem? É um processo de reprodução exclusivo aí das samambaias. Tudo bem? Então, lembram que eu disse que vai haver sempre uma exceção? Tá? Então, a gente está aprendendo aí. Mostrando aí a importância, como eu disse, tá? A importância das abelhas. Oferece uma grande ajuda nesse tipo de produção, tá? Pois o pólen que fica no androceu é levado para o gineceu da mesma planta ou de plantas diferentes, permitindo assim a fecundação. Interessante que algumas plantas, pessoal, podem apresentar aí o androceu e o gineceu na flor, né? Então, a planta, a abelha pode fecundar a flor da mesma planta ou de outras plantas que estão mais próximas na região, tá bom? Então, aqui, ó, androceu, gineceu, beleza? Então, na mesma estrutura, na mesma florzinha, a abelha pode auxiliar aí no processo de reprodução. Faltando, então, a reprodução assexuada, tá bom? Então, anota aí, então, reprodução assexuada. A planta não precisa do gameta para se reproduzir. Para este tipo de reprodução, são retiradas partes da planta para se obter novas plantas, que é conhecido como clone. Sendo assim, o que realmente é utilizado neste tipo de reprodução é o material genético da planta. Então, reprodução sexuada precisa de quê? Gameta masculino, feminino. Assexuada não precisa. Então anota aí no cantinho aí. Assexuada não precisa da presença dos gametas. E existem vários tipos de reprodução assexuada, tá? A reprodução assexuada pode acontecer de 5 maneiras diferentes. Aqui nós estamos retratando, de modo geral, dos seres vivos, tá? Não somente das plantas, como por exemplo, divisão binária. Algumas bactérias podem utilizar esse tipo de reprodução, tá? Fragmentação, partenogênese, esporulação, protozoários, até abelhas. Abelhas possuem um tipo de reprodução assexuada, que é chamado de partenogênese. Agora, o mais comum nas plantas é o tipo de reprodução assexuada do tipo brotamento, que é o que a gente vai aprofundar aqui. Beleza? Então, você anotou aí, né? Reprodução assexuada. Embaixo aí, ó, pode colocar brotamento, que é o que a gente vai aprofundar mais. Então, vejam só. O corpo da planta pode se desenvolver, né? Pode desenvolver brotos, que em determinado momento ele pode se separar e originar uma nova planta. Simples assim, tá? Ele brota, ou seja, processo de brotamento, um tipo de reprodução assexuada. Então, vejam só, tem uma plantinha aqui, tá? É só um exemplo, só uma ilustração hipotética. Uma plantinha aqui desenvolvendo galinha aqui, né? Aí, desenvolveu mais um, retira um galinho aqui, se retira um galho, coloca no chão, o que acontece? Ele começa a desenvolver brotamento, tá? Tem certeza que você já viu alguém, não, vou pegar esse galinho aqui dessa árvore e vou colocar no chão para ver se desenvolve, né? Vou levar um galinho, me dá um galinho aí para eu plantar, né? Então,
é um tipo de reprodução assexuada do tipo brotamento, mais comum nas plantas. Muito interessante, pessoal, que esse tipo de reprodução pode acontecer até em alguns animais, tá? E alguns animais utilizam esse meio de reprodução assexuada. Muito interessante. Então, é uma questão, mas como que as plantas se reproduzem se elas não conseguem sair do lugar? Tá? Aí, se é de forma sexuada ou assexuada, tá? Bom, para isso elas precisam da ajuda do vento ou dos animais, tá? Como beija-flor, né? Que podem levar de um lado para o outro o pólen. E assim a reprodução vai acontecendo. Isso acontece porque a natureza está em equilíbrio e é necessário respeitar a forma como a natureza reage às suas ações. Outro animal que a gente já falou que também vai auxiliar, a abelha, tá bom? Bom, finalizamos então a nossa videoaula de hoje, tá? Para a próxima videoaula fica esse desafio para vocês, falando de reprodução das plantas. O que vocês vão fazer? Marcar um V, se a alternativa for verdadeiro, e F para falso. As plantas reproduzem de 3 formas: reprodução sexuada, fotossíntese e assexuada. Correto? Falso? Então marca lá. Faz na B, a C e a D, que a gente vai corrigir na próxima videoaula. Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.